Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é o Roberto Gazola, professor do curso CorelDRAW Fácil, do curso Photoshop Profissional, e na aula de hoje eu vou te ensinar como ser criativa, como ser criativo, como criar artes bonitas, artes top de linha. E o segredo de hoje que eu vou falar para vocês é o seguinte: se você não copiar, você vai se ferrar. Desculpe o palavreado, mas você vai entender já já. Você vai ter que copiar artes para você começar a criar artes bonitas. Eu vou te explicar por quê. Não me bate. E muita gente vai falar um monte de coisa nos comentários no futuro, mas tudo bem. Então, um dos segredos que eu vou te passar aqui agora é sobre a cópia. E eu vou te mostrar que as maiores empresas do mundo copiam o tempo todo. Copiam o tempo todo. E copiam, copiam, copiam. Se você não copiar, você não tem como concorrer com ninguém. Então, se você é meu aluno do curso de CorelDRAW, no módulo 3 tem duas técnicas para se criar artes bonitas. Dá uma olhada nessas técnicas. Agora eu vou falar sobre a cópia. Você está começando agora, igual o Aaron, que me pediu uma ajuda aqui para criar artes, ele está tendo dificuldade, né? E aí eu fiquei de fazer essa aula para ele e vou fazer para todos vocês. E vou fazer para todos vocês essa aula sobre criação. Primeiro, eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês sobre a inspiração. O que é inspiração? São artistas que olham artes de outras pessoas e se inspiram para criar o seu próprio trabalho. Eu vou mostrar um, inicialmente, que é o Leonardo da Vinci, que ele tem uma obra que é conhecida, que faz dele ser uma pessoa conhecida no mundo inteiro, e essa obra é conhecida como sendo uma obra cara do Leonardo da Vinci, que é o Homem Vitruviano. Essa obra de arte, esse desenho que ele fez, o deixou conhecido até hoje, o Homem Vitruviano, desenho de Leonardo da Vinci. Porém, uma coisa que você não sabe é que esse desenho não foi ele que fez, ele só aperfeiçoou. Quem fez o Homem Vitruviano muito tempo antes do Leonardo DiCaprio foi esse rapaz aqui, ó, Marco Vitruvio Polião. Tem um outro também, se eu não me engano. Então, ele criou o Homem Vitruviano baseado nos desenhos dele. O Leonardo DiCaprio aperfeiçoou. Ele copiou, entendeu? Só que você vai entender já já por que eu estou deixando descarado para você isso aqui. Outra coisa que eu queria explicar para vocês é que no cinema americano existe por trás dos panos uma cópia absurda de muitos pontos de um filme, do design de um filme. E eu vou mostrar aqui agora para vocês, nesse canal americano aqui, uma música que está no filme 300, que ela foi inspirada, quer ver, ó, ela foi inspirada nesse filme aqui, ó, Titus, de 1999. Observem só a música original do filme de 1999. Observe só a música original, só observe. Agora observem a música final do filme 300, que foi inspirada na música de 1999, só que nesse caso aqui eles fizeram praticamente idêntica. Eles copiaram a característica, as emoções da música. Essa música combinava com tudo nesse filme. Então o que eles fizeram? Eles copiaram e colocaram no filme. Essa música que foi utilizada no filme 300, como foi uma cópia muito parecida, rendeu a Warner Bros. Uma obrigação de pedir desculpas, e eles fizeram um acordo amigável. Porém, tem alguns filmes que fazem essa cópia e fazem algumas mudanças. Eles se inspiram na música de outros filmes e fazem algumas mudanças que não dá problema nenhum, porque combina com a emoção, com a cena que aquele determinado filme quer transmitir naquele momento. Por exemplo, tem essa música aqui, que é exatamente a música do Thor de 2011 que eles utilizaram aqui. Olha só que legal.
Eles pegaram do filme Transformers. Agora olha a final. Eles vão fazer uma pequena mudança aqui. Então, a sensação, a música é a mesma. Ela fez só algumas mudanças para que se encaixasse perfeitamente. Então, para você que está começando na parte de criação agora e não tinha nenhuma experiência no passado, você vai aprender o CorelDRAW, vai fazer algumas aulas e vai pegar a experiência com a ferramenta. Depois que você pegar a experiência com a ferramenta, no módulo 3 eu te ensino como ser criativo ou criativa com algumas técnicas. Porém, é muito difícil de você começar do zero e já ir criando de uma hora para outra uma arte linda, perfeita. Observe que essas pessoas que utilizaram essas músicas aqui no filme estudaram dezenas de anos, são os maiores profissionais do mundo na área deles, e mesmo assim eles copiam a ideia, eles copiam a arte, no caso a música, de outra pessoa e se inspira para que se encaixe no que eles estão querendo transmitir naquele momento, que é a mensagem, que o mais importante é a mensagem. Então, você está começando agora, você não deve copiar exatamente uma arte, uma imagem ou uma ideia, um conceito, mas você pode se inspirar. Eu te garanto que 99% dos designers do mundo inteiro, eles se inspiram em outras artes para chegar numa determinada arte, para atender um cliente, atender um serviço próprio, atender um trabalho. Então você deve analisar, pesquisar artes. Quando você for começar um trabalho, antes de você começar, não tente fazer do zero. Nem os desenhistas que têm o talento para desenhar fazem do zero. Muitos desenhistas, quando vai desenhar um personagem, às vezes eles olham várias botas de outros personagens para se inspirar determinados elementos de um, de outro, e aí vai juntando para criar o seu personagem. Até o desenhista que tem o talento com os traços, com as mãos. Então você que vai trabalhar com criação de artes, de logotipos e tudo mais, antes de começar qualquer coisa, você vai analisar primeiro a mensagem que o seu trabalho tem que passar. Se for um panfleto, uma logomarca, um logotipo, no caso, você vai analisar qual que é a mensagem. Trabalhe o conceito, veja qual que é a mensagem, qual que é a história, o que tem que ser transmitido naquele determinado produto. Depois disso, busque inspiração na internet, procure. Hoje você tem muitos recursos, pode procurar. E eu vou te provar que os maiores do mundo copiam e se inspiram. E eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu já acabei de dar o exemplo de um filme americano. Não vou dar exemplo de materiais impressos por questões aí, porque senão o pessoal vai me pegar. Mas é a mesma coisa. Eu vou te dar um outro exemplo de um comercial de televisão. Você que está começando, se você for criar um folder, por exemplo, digita no Google template folder padaria. Vai aparecer alguns templates, formatos de folder para você usar como inspiração, por exemplo. Então você pode trabalhar ideias parecidas. Talvez, se for vendido, você pode copiar, né? Comprar. Se não for igual esse aqui, ó, você pode trabalhar uma inspiração, fazer conforme esse modelo está sugerindo, trabalhar de repente aí, copiar as cores que combinaram e mudar de repente o formato da letra, o pão aqui e tudo mais. Então essa é a dica que eu dou hoje. Uma outra dica que eu queria dar antes de finalizar sobre esse detalhe de você se inspirar, pegar elementos da internet, pegar elementos de outros lugares, você tem que olhar, ver, até fazer igual, vai no CorelDRAW e faz uma logomarca igual a da Ipiranga, igual do Carrefour, redesenha, para você ir trabalhando, pegando os espaçamentos e tudo mais. Tá? Mas não copiar, só para você treinar, você deve praticar. Quando você for criar uma arte, você tem que pensar inicialmente, vamos supor que você vai criar um panfleto. A coisa mais importante que você tem que pensar é a mensagem que você quer transmitir. Se você for criar um panfleto, a mensagem que você quer transmitir, um panfleto, por exemplo, de uma nutricionista, qual que é a mensagem principal? Se você for um marqueteiro profissional, você não vai vender o produto dela. Ah, eu sou uma nutricionista, eu trabalho com isso, atendimento a domicílio, isso, isso, isso. Isso não vende nada. Se você for um marqueteiro profissional, você vai vender a transformação que o serviço dela causa nas pessoas. Então, de repente, a mensagem que você vai transmitir no panfleto é de que realize uma consulta e transforme sua vida.
ganhe 10 quilos após 10, perca 10 quilos após 10 sessões. Então você vai pensar na mensagem que você quer transmitir, e aí a mensagem principal ela tem que estar casada com o texto, com as imagens e com as cores. Então, se você quer, a mensagem é perca 15 quilos em 5 dias. Não vou demorar aqui, tá? E nem vou fazer a arte, porque senão demora. Então, o que você tem que pensar quando você for criar uma arte inicialmente? Esquece a parte de design, pense na mensagem primeiro. Então, perca 15 quilos. Analise o que você vai colocar baseado aqui na transformação que essa doutora vai fazer para o cliente dela, que complementa essa mensagem. Perca 15 quilos em 5 dias. Então, de repente, você vai colocar uma foto de uma cliente de antes e depois, umas fotos de alimentos, né, para complementar essa mensagem. Vai colocar um calendáriozinho aqui de 5 dias aqui. Antes dos 5 dias, você coloca de repente, uma moça um pouquinho mais gorda e depois ela um pouquinho mais magra. E você vai colocar todos os elementos baseado na mensagem principal aqui. Tá? Então, aí você vai pensar nisso, onde é que você vai colocar, mas o mais importante, pense na mensagem principal e organize os textos primeiro. Coloque, perca 15 quilos em 15 dias. Vamos supor que aqui embaixo vai entrar o nome da doutora, né? Doutora fulana de tal. Não estou trabalhando o design, só para você entender a ideia de organização. Endereço tal e tal. Então, vamos supor que o panfleto seja bem simples, só frente, isso aqui, pronto e acabou. Então, o endereço vai ficar aqui embaixo, o logotipo vai ficar bem grande aqui com o telefone, de repente esse aqui é o logotipo com o telefone, né? Aqui o nome da doutora, aqui à direita vai ficar o nome da doutora, e aqui a mensagem principal, de repente um texto aqui. Depois que você organizar o texto, aqui vem o texto menorzinho, vamos supor que tem aqui um texto explicando sobre o trabalho dela. Vamos supor que esse é o panfleto. Organize o texto, a mensagem principal, para que qualquer pessoa entenda, mesmo que não tenha nenhuma arte, mesmo que tenha só texto. Organize o texto para que, de uma forma que a pessoa, ao ver a arte, mesmo só com o texto preto e branco, entenda. Depois disso, você vai adicionar cores e elementos que combinem com a mensagem principal. Então, aí as cores, você vai adicionar elementos. Se você não tem noção de desenho, pega da internet, de sites que vendem ou de sites gratuitos. Se você tem dificuldade de combinar cores, analise cores que já foram feitas de arte sobre nutricionista. Panfleto nutricionista. Analise artes que foram feitas, por exemplo, uma arte aqui que tenha sido feita e trabalhe uma ideia parecida. Olha só que legal esse tom de verde, como é que combina com esse tom de verde mais claro. Pronto, já achei o fundo da minha arte. Então, se eu não estou copiando, eu estou me inspirando, eu estou ensinando isso aqui para vocês porque é uma covardia você competir com uma agência de propaganda que tem uma pessoa que faz desenhos, tem outra pessoa que trabalha como diretor de arte, tem um roteirista para cuidar do texto, tem um diagramador, ela tem 10 pessoas para criar essa mesma arte que você vai fazer aqui. Só que, além de tudo isso, ela vai copiar. Eu te garanto que 90% vai copiar. Você não tem como concorrer se você não se inspirar em outras artes. Eu estou sendo realista para te ajudar. Desculpe, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho que ajudar essas pessoas. Olha só como é que a minha arte mudou de eu me inspirar nessas cores. Depois de um tempo, quando você tiver uma noção grande de criação, depois de alguns meses ou anos, você vai fazer isso aqui sem olhar a lugar nenhum. Mas no início você vai ter que fazer isso. E para finalizar, a logomarca, mesma coisa. Analise a mensagem principal da logomarca, olha o módulo que eu ensino como criar logomarca, veja ele 5, 10 vezes, a quantidade que precisar para você entender como trabalhar o conceito da logomarca. O mais importante é a fonte, a tipografia do logotipo. Então, vamos supor que seja logo carro. Então, você vai trabalhar logo decoração, uma loja logo decoração. Uma empresa de decoração. Qual que é o público-alvo dessa empresa, o serviço que ela quer transformar
e a história que ela quer contar. O público-alvo, de repente, desta empresa e relacionado aos serviços que ela quer prestar, relacionado a história, eu posso usar uma fonte mais encorpada, que vai combinar, porque eu vou trabalhar uma coloração mais alegre, combinada com decoração. E aí você vai trabalhando. Primeiro você pensa na mensagem principal, depois adiciona um elemento. Se você não sabe desenhar, não adianta você tentar desenhar. Pegue elementos prontos e faça as alterações. Não faça igual, não copie idêntico, isso é errado. Mas você pode se inspirar. Então, esse aqui, para fechar, eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu vi há 2 anos e meio atrás, quando ele praticamente foi desenvolvido. É um curta-metragem de primeira pessoa, feito por um russo, e eu estou num grupo de cinema americano, porque eu gosto muito de acompanhar essas coisas relacionadas a cinema. E aí, ele fez esse filme dele aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu dar play aqui, olha só que legal. Ele fez esse, não é esse aqui não, aqui ó, começa aqui, e ele fez um curta-metragem de primeira pessoa. Esse aqui é o cara, é o diretor, e ele fez um curta-metragem de primeira pessoa. Cheguei a publicar na minha timeline, mas eu tirei porque ele tem algumas cenas mais fortes. O que me chamou a atenção não foi a agressividade, igual isso aqui vai acontecer aqui. Tem gente que não gosta, eu tirei da minha timeline. Mas o que me chamou a atenção foi a forma com que ele contou essa história. Ele contou de primeira pessoa. Analise só essa parte aqui, ó. Resumindo, ele apresentou essa história aqui, mostrada de primeira pessoa. Ele está filmando com uma câmera no nariz e mostrando a história através dessa câmera no nariz. Isso aqui foi feito há 3 anos atrás e já tem aqui 21 milhões de visualizações. Então foi uma coisa inédita que ele fez há 3 anos atrás. Há 2 meses atrás... 2 meses não, há 1 mês atrás, adivinha o que aconteceu? A Nissan lançou um comercial no Brasil copiando essa ideia. Então eu vou finalizar mostrando que a agência de propaganda copiou, tá certo, não tem problema, eles se inspiraram, tá na moda, tá certo, tem que fazer. Então eles não criaram nada, não criou nada, eles se inspiraram, copiaram a ideia. Eu estou deixando isso descarado para você, para que você, assim, ganhe dinheiro, para que você analise e não perca muito tempo agora no início tentando criar coisas que tem pessoas que demoram 10 anos para criar, para que você fixe no seu negócio por completo e economize tempo e ganhe mais dinheiro e se torne uma referência. E se inspire em artes que vale a pena. Então, observe só agora como é que o comercial da Nissan ficou exatamente a mesma coisa daquele lá. Então, pessoal, é isso aí. Bons estudos, tudo de bom, bom trabalho e até a próxima aula. Se você viu esse vídeo aqui, eu vou dar play. Compartilhe para todo mundo, compartilhe nos grupos, copia, manda no seu Facebook, em todos os lugares, curta ele e se inscreva no meu canal. Vou dar play e observe como é a mesma coisa. Tchau, tchau, pessoal. Chegou o SUV mais desejado, Nissan Kicks, o carro oficial dos Jogos Rio 2016.